O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 21 anos. Um dia para comemorar. Afinal, a partir do ECA, foi possível diminuir o índice de mortalidade infantil no Brasil. Foram criados canais para denúncia, como Disque 100, e conselhos voltados para a proteção de crianças e adolescentes, jovens e adolescentes. Pois é, o problema, o desafio mesmo, é que na prática ainda é muito grande esse problema de tentar resolver, né? De um lado, crianças ainda são vítimas de violência, de outro, adolescentes praticando crimes. A gente discute os desafios no dia a dia do Estatuto com o promotor da Infância e da Juventude, Carlos Fortes. Carlos, primeiramente, seja bem-vindo ao MGTV. Boa tarde, boa tarde. São 21 anos, então, de um processo lento, mas que vem cada dia melhorando a situação para essas crianças, né? É verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe uma melhoria muito grande, porque a criança e o adolescente deixaram de ser tratados como objeto, como eram tratados no Código de Menor, e a partir do Estatuto começaram a ser tratados como sujeitos de direitos. Isso foi um avanço muito grande. A lei é boa, mas vem sendo aplicada no Brasil ao longo desses 21 anos com uma certa dificuldade, especialmente por conta da falta de infraestrutura para a aplicação. Então, você acredita que o Estatuto ainda precisa ser revisto, precisa ser colocado em prática? Eu acho que ele precisa ser colocado em prática principalmente, em alguns pontos até revisto. Eu mesmo participei de duas leis que mudaram algumas coisas no Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte de crimes, de pornografia infantil e de adoção também. E acho até que merece ser revista a questão da punibilidade do menor, ou da idade para aplicação de penas mais graves. Por exemplo, na nossa região, como que é visto? Com a aplicação mesmo do Código, como que está aqui na nossa área? Felizmente, nós contamos aqui em Divinópolis com o Centro Socioeducativo, podemos aplicar as medidas socioeducativas, né, conforme manda a lei. Temos entidades que prestam esse serviço das medidas socioeducativas em meio aberto, né? O índice de atos infracionais, ou seja, delitos praticados por menores em Divinópolis, não está acima da média, né? O que me preocupa, eu tenho visto muito nos últimos tempos, é o uso de menores pelo tráfico de drogas. A grande maioria dos menores que estão aqui internados, né, cumprindo medida socioeducativa de internação, ou seja, presos, entre aspas, estão lá por conta de tráfico de droga ou ligação com tráfico. Pois é, promotor. Inclusive, nós vamos ver agora os números em relação aos menores na nossa região. Em Divinópolis estão hoje no centro socioeducativo quase 50 adolescentes. A capacidade do local é para 54. Os principais crimes cometidos por esses adolescentes são tráfico de drogas, homicídio e roubo à mão armada. Já em Araxá, segundo a Polícia Militar, só no mês de junho, 70 menores se envolveram em algum tipo de crime. Entre eles, 5 com menos de 12 anos de idade. Na cidade, outro número grave. No mesmo mês, cerca de 60 menores foram vítimas de violência. Olha só, de acordo com um levantamento feito hoje pela Polícia Militar, no primeiro semestre de 2011, 121 adolescentes se envolveram em infrações em Divinópolis, 71 envolvidos com drogas e uso e tráfico. Bom, e como nós vemos aí, o número de adolescentes e até mesmo de crianças envolvidas em crimes é grande. E crimes também graves como homicídio. Promotor, por que está aumentando esse número? Aqui na nossa comarca, o homicídio é raro, graças a Deus. Mas eu acredito que os traficantes, me desculpa, eu considero que são o lixo da sociedade mesmo, porque usam os menores para praticar o tráfico. Além de difundirem a droga que faz mal para o usuário, para a família, para a sociedade, ainda corrompem o menor, levando a praticar um delito grave. Inclusive, assim. os 5 últimos adolescentes que o senhor encaminhou para o centro eram aviãozinhos, né? Os 5 últimos eram. Eu converso com os menores sempre, obrigatoriamente, na hora que eles são apreendidos, e muitos contam que foram abordados por um traficante que lhes ofereceu uma quantidade de crack, ou de maconha, de cocaína, ou de tudo isso misturado, um percentual para que eles vendessem. Alguns venderam na própria escola, outros saem da escola para levar essa vida. A corrupção é muito grande, não só a difusão da droga, mas a corrupção daquela criança que está sendo usada. E acaba que a própria criança, o próprio adolescente vai influenciando outros menores, né? Infelizmente, é muito danosa essa ação do traficante, que é um sujeito realmente covarde e inconsequente.
né? Porque quer saber de dinheiro, não importa de onde ele venha, que usa o menor, usa a criança, não importa se a pessoa tem que matar, ou roubar, ou assaltar para comprar aquela droga que causa tanto mal à sociedade. Promotor, como que é o trabalho realizado hoje em dia aqui na nossa região, em Divinópolis também? O trabalho em relação aos menores, os que são apreendidos praticando algum ato infracional, eles podem ter duas situações. Sendo uma coisa mais grave, eles ficam apreendidos, vão para o centro são processados pela polícia, são remetidos ao Ministério Público, Poder Judiciário e ficam apreendidos no centro socioeducativo, conforme os números que foram mostrados. Hoje, há poucos minutos, eu procurei uma atualização lá, já temos até mais do que está dito ali. Então, esse número já aumentou um pouco Já aumentou. E varia com muita frequência, justamente por causa da natureza da medida socioeducativa. Muitos entram, muitos saem, né? Eles são processados normalmente quando o delito é grave, a medida é a internação. Quando é mais leve, tem a prestação de serviço de comunidade, a liberdade vigiada. E, paralelamente a isso, tem o atendimento de medidas protetivas, tratamento para aqueles que precisam, né, apoio às famílias e uma série de outras medidas estabelecidas no próprio Estatuto Criança e Adolescente. E o que os pais, promotor, devem fazer para que os filhos não caiam nesse mundo? Olha, existem muitos tipos de violência contra a criança e adolescente. Um dos mais graves, além do trabalho infantil, da violência física, da violência moral, da violência sexual, é a negligência. São muitos os casos de pais que se importam com a própria vida e esquecem do filho. Então, a questão é muito simples. Preste atenção no seu filho. Saiba com quem ele anda, onde ele vai, conheça seu filho. Participe da vida dele, faça com que ele participe da tua vida. É simples assim. Tá aí Essa é a a dica, ação, então, né? né? Promotor, então, muito obrigado pela participação com o MGTV. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Obrigada, boa Obrigado. tarde. Bom, no caso de denúncias, o telefone da campanha Proteja, elas não conseguem se defender sozinhas, é o 0800 031 1119. Lembrando que a ligação é gratuita e não é necessário se identificar, né?